Olá, sejam bem-vindos ao Jornal de Jurisprudência. Hoje a gente vai comentar uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, uma decisão agora de maio de 2025, que trata sobre a limitação da ação rescisória após uma decisão de inconstitucionalidade. Decisão que foi tomada numa questão de ordem na ação rescisória 2876. Imaginem a situação de uma decisão judicial, pessoal, transitada em julgado, que determina que A tem que pagar a B um determinado valor com base numa lei X. Então, a decisão dada num processo, o juiz fundamenta essa decisão com base numa lei X e ele diz, A vai ter que pagar a B um determinado valor. Agora, vocês imaginem que anos depois, essa lei X que fundamentou aquela sentença, ela é declarada inconstitucional pelo STF. E aí, o que é que faz? Essa condenação permanece? A ainda vai ter que pagar algo a B com base nessa lei X, ou ela cai por força da decisão posterior do Supremo que declarou a inconstitucionalidade dessa lei. O Supremo, como eu disse, tratou desse tema agora, recentemente, no julgamento que está contido no informativo 1177 do Supremo Tribunal Federal. Nesse vídeo você vai entender qual a resposta para esse problema, o que dizem os artigos 525 e 535 do CPC, e o que o STF definiu para garantir a segurança jurídica nesses casos. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é que dizem os artigos 525 e 535 do CPC. Em resumo, esses dispositivos estabelecem que aquela obrigação reconhecida em uma sentença transitada em julgado pode ser desconstituída por uma ação rescisória quando ela estiver fundada em uma lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. É a chamada coisa julgada inconstitucional. Então, é uma coisa julgada que foi formada em contrariedade a uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um dispositivo. Então, se o STF declara a inconstitucionalidade de uma norma depois do trânsito em julgado de uma sentença que se fundou nessa norma, é possível empregar a ação rescisória para desconstituir essa coisa julgada. A ação rescisória já é, dentro do processo civil, uma forma de desconstituição da coisa julgada. Então, no CPC, nos artigos 525 e 535, existe essa possibilidade específica, essa hipótese de cabimento específica da rescisória para desconstituir aquela coisa julgada inconstitucional, ou seja, aquela coisa julgada que foi formada em contraposição a uma decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um dispositivo. E a própria lei estabelece que o prazo para ajuizamento dessa ação rescisória vai contar do trânsito em julgado da decisão do STF e não da sentença original. Então, a gente tem uma sentença que estabelece uma obrigação fundada em uma lei. Isso ocorre antes. E depois vem o Supremo Tribunal Federal e diz, aquela lei que fundamentou aquela sentença, ela é inconstitucional. Então, esse é o fenômeno que nós estamos tratando hoje. Então, parece simples, né? A lei ela traz essa previsão, pode ser até 2 anos depois da decisão do Supremo, essa posterior, mas aí vem um caso concreto para complicar tudo, né? Qual é a situação problemática? Imagine o seguinte, uma sentença condena, hipoteticamente, o Estado a pagar um valor com base na lei X. Essa decisão, imaginemos que ela transita em julgado em 2025, neste ano. Mas lá em 2045, lá na frente, ou seja, daqui a 20 anos, o Supremo declara a lei X inconstitucional. Ou seja, a lei que fundamentou aquela sentença, ela é declarada 20 anos depois inconstitucional. Aí é que está o problema. Porque a redação do CPC ela diz que pode se ajuizar a ação rescisória até 2 anos depois dessa última decisão do Supremo, que é só em 2045. Então, em tese, aquela coisa julgada poderia ser desconstituída até 2047. Então, claro, eu dei um exemplo extremo, mas vocês imaginem aí como seria problemático e como causaria insegurança jurídica a possibilidade de uma revisão de uma coisa julgada
10, 20, 30, 40 anos depois. Então sempre existiu uma dúvida em relação à constitucionalidade desse dispositivo e o Supremo definiu isso agora nessa questão de ordem. O STF reconheceu esse risco de insegurança jurídica e interpretou esses artigos conforme a Constituição, com a finalidade de proteger a segurança jurídica. E o STF fixou dois pontos muito importantes nessa decisão. Em primeiro lugar, o STF vai poder, em cada caso, definir os efeitos da sua decisão declarando a inconstitucionalidade de um dispositivo. Então ele vai poder dizer se ela permite ou não a aplicação da ação rescisória. Então se o STF, por exemplo, entender, olha, esse caso aqui vai causar muita insegurança jurídica, ele pode simplesmente, o Supremo Tribunal Federal pode simplesmente vedar o emprego da ação rescisória nesses casos. Ou seja, ele vai tornar impossível a revisão de coisas julgadas anteriores. E isso é possível para garantir a segurança jurídica. E o segundo ponto da decisão foi que se o STF não disser nada em relação ao emprego ou não da ação rescisória, e até quando ela vai poder ser empregada ou não, vai existir uma regra geral que é a seguinte: o prazo ele continua sendo de 2 anos, prazo para ajuizamento, continua sendo de 2 anos a partir do trânsito em julgado da decisão do STF, mas somente vai ser possível rever os efeitos dessa coisa julgada até 5 anos antes do ajuizamento da ação rescisória. Então, os efeitos da revisão da coisa julgada, eles vão estar limitados a 5 anos antes. Então, nesse exemplo que eu dei, que foi ajuizada a ação rescisória 20 anos depois, então, somente poderiam ser discutidos os efeitos nos últimos 5 anos do emprego da ação rescisória. Não vai poder revisitar tudo que foi definido, tudo que restou estabilizado pela coisa julgada nesses últimos 20 anos, não. Só nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação rescisória. Vamos ler esse trecho da tese para fixar bem o conteúdo. O parágrafo 15 do artigo 525 e o parágrafo 8º do artigo 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme a Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido: com a declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo 14 do artigo 525 e do parágrafo 7º do artigo 535. Primeiro ponto: em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. Então, esse primeiro trecho se refere àquela possibilidade de o Supremo, de certa forma, modular. Ele vai poder dizer se cabe ou não ação rescisória, até quando vai poder haver a retroação dos efeitos dessa desconstituição da coisa julgada, entre outras questões. E o segundo ponto é que, na ausência de manifestação expressa, vai haver a regra geral, que é: os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão 5 anos da data do ajuizamento da ação rescisória, 5 anos anteriores, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão do STF. Então, o que é que isso muda na prática? Essa decisão é muito importante, muito importante. Em primeiro lugar, essa decisão ela evita que sentenças antigas, muito antigas, sejam anuladas a qualquer tempo, trazendo muita insegurança jurídica. Ela reforça também que a coisa julgada ela não é absoluta, mas também não é algo descartável. E, por fim, garante um equilíbrio entre a necessidade de corrigir erros baseados em normas inconstitucionais, mas também preservar a estabilidade das decisões judiciais. Então, se o STF não limitar expressamente, a regra é: rescisória só retroage a 5 anos e tem que ser proposta no prazo de até 2 anos da decisão do STF. Curtiu a explicação? Se gostou, curta o vídeo, comenta, se inscreve no canal, ative o sininho para sempre se manter atualizado sobre a jurisprudência dos tribunais superiores. Esse aqui é um jornal de jurisprudência. Sempre que vai sair um julgamento novo e importante, eu explico aqui de modo claro e direto. Até a próxima!